Ontem foi o Dia Mundial da Audição. E você aí de casa, sabe como é que anda a saúde dos seus ouvidos? Zumbido, dificuldade para entender a conversa, necessidade de aumentar sempre o volume do fone, da televisão. Tudo isso podem ser sinais de alerta, viu, pessoal? Mais de 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência auditiva, segundo o IBGE. Então hoje a gente vai bater um papo sobre cuidados simples que podem evitar a perda auditiva e preservar a nossa qualidade de vida. Por exemplo, você tem o hábito de usar cotonete todo dia, ou dia sim, dia não aí na sua casa? Será que isso faz mal? Vamos entender, vamos bater um papo com o Dr. Rodolfo Bissoli, médico otorrinolaringologista. Bem-vindo, Dr. Rodolfo. Bom dia para você. Bom dia, Bruna. Obrigado pelo convite. Bom dia, telespectadores. Obrigada pela presença, né, você. Esses hábitos do dia a dia comuns, por exemplo, cotonete, fone de ouvido alto, a gente vai fazendo e às vezes nem percebe no dia a dia. Isso pode prejudicar a nossa audição, doutor? Sim, vamos lá, vamos por partes, né? Claro. Primeiro que cotonete é sempre o calcanhar de Aquiles do otorrinolaringologista. Inclusive, além de ser o Dia Internacional da Conscientização da Audição, ontem também foi o Dia Nacional do otorrinolaringologista, né? Parabéns, do médico otorrino. doutor. Então, parabéns para os meus colegas também. Para você, parabéns. Em relação ao uso de cotonete, a gente sempre contraindica porque, primeiro, o cotonete ele foi feito para fazer um uso externo, para limpar a concha auditiva, para limpar as partes mais externas da orelha, né? Não é para introduzir. Não porque você não pode, mas porque existe um grande risco de você lesionar as estruturas ali do conduto auditivo, da membrana timpânica. Geralmente na parte lá dentro do ouvido você não consegue necessariamente tirar toda a cera, às vezes você empurra a cera, faz um impactamento de cera, fazendo rolhas e podendo machucar, causar lacerações e problemas. Então, não, a gente não indica o uso de cotonete rotineiramente, não. E já em relação ao uso de aparelhos de amplificação sonora, um fone de ouvido, que hoje em dia se tornou cada vez mais comum, é muito acessível, é barato, você compra na internet, está no alcance da mão, todo mundo usa. É conscientizar que as pessoas têm que usar de uma maneira mais tranquila, com um som confortável, intervalando, porque o uso contínuo, o uso de som em alta intensidade pode e vai lesionar o aparelho auditivo a longo prazo. Olha que alerta importante. Agora, doutor, se eu estou com um incômodo no meu ouvido, está coçando, e aí você fica naquela agonia, tem algo que possa substituir o cotonete? Qual que seria a orientação para quem sente constantemente esse incômodo, essa necessidade ali de botar ali o cotonete no ouvido? Bem, se você tem um incômodo contínuo no ouvido recorrente, é seu ouvido dando algum indício, falando para você, opa, não tem algo normal aqui. Então a primeira coisa que eu vou te falar é procurar algum auxílio médico para poder ver se tem alguma coisa além de cera. Existem doenças que precisam ser diagnosticadas e tratadas. Uma otite externa, um cerúmen impactado, uma descamação crônica do ouvido. Então, assim, a primeira medida que você tem que fazer é procurar um especialista. E a partir daí, o especialista vai identificar o seu problema e vai te passar a orientação de acordo com o que foi detectado. Se foi cerúmen, vão ser passadas algumas orientações. Se for uma doença de orelha externa, de conduto, vai ser passada outra. Tá? É basicamente isso. Com certeza. Doutor, zumbido no ouvido. Tem gente que relata que vive constantemente ali com essa sensação. É sempre um alerta, a gente tem que vigiar de perto. O que isso pode dizer pra gente? Vamos lá. Eu gosto de falar para os pacientes que zumbido não é uma doença, né? Ele é um sinal clínico que pode ser subjacente a muitas doenças diferentes. E muitas das vezes também pode ser um zumbido que a gente chama de fisiológico, que é um zumbido que não demonstra necessariamente doença e pode ser algo pontual, ocasional. O zumbido problemático, aquele zumbido diuturno, que acontece todo dia ou toda hora, o tempo todo, é um zumbido que atrapalha no seu dia a dia. Por exemplo, eu estou aqui agora tomando café com você, se eu estiver ouvindo zumbido, estiver me atrapalhando, e isso for algo rotineiro, opa, isso chama atenção, precisa de acompanhamento com um médico otorrino para poder ver se tem uma doença da orelha e fazer exames específicos. E, sobretudo, se o zumbido vier acompanhado de outros sintomas, zumbido com sensação de ouvido cheio, zumbido com perda de audição, zumbido com tontura, zumbido com dor, né? Então é importante observar sintomas associados e a perpetuidade dos sintomas, se eles são recorrentes e se incomodam no dia a dia. Com certeza. Doutor, existe uma idade certa para a gente começar a fazer esse acompanhamento da audição ou todo mundo tem que fazer o exame periódico? Como é que é isso? Vamos lá, uma boa pergunta, né? Ontem foi dia de conscientização, né, de saúde auditiva, entender que muitas das perdas auditivas podem ser preveníveis, algumas não, mas algumas podem ser preveníveis. E entender também, fazer uso consciencioso de fone de ouvido, né? Vamos lá, como é que a gente faz essa investigação auditiva?
Crianças pequenas, que são as populações mais frágeis, que não conseguem se comunicar direito, a primeira coisa são os pais, os educadores, o pedagogo, ficar de olho no desenvolvimento da linguagem da criança. Se você percebe que a criança não tem uma grande interatividade, não acompanha sons, motivo número 1 para procurar um auxílio médico, quanto antes melhor, para poder fazer uma detecção de perda auditiva e intervir o mais precocemente possível. Então, assim, criança, meio que tempo é audição, né? Tem que correr para poder ter o melhor ganho possível. Nos adultos e crianças maiores que podem relatar sintomas, é isso, sensação de ouvido tampado, dor no ouvido, um zumbido esquisito. Aí você tem que procurar um médico para poder fazer uma avaliação e, quiçá, alguns exames específicos que geralmente são audiometria. Outra coisa importante são trabalhadores que lidam diariamente com sons intensos, né? Então, um trabalhador que trabalha com serra circular, trabalha com equipamentos mecânicos, caminhoneiro, motorista, trabalha sempre exposto a uma grande intensidade de decibéis, e esse tipo de trabalhador já está em lei, não quem sou eu para falar aqui com certeza, mas tem que fazer sim, anualmente, uma audiometria para poder avaliar se teve ou não algum dano auditivo e conscientizar sobre o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Com certeza. E também os idosos, né? A gente fala muito dos idosos. Isso aí, né? Talvez você vai até perguntar, mas assim, a audição, como qualquer outra função corpórea, ao longo dos anos vai sofrendo desgaste, né? E ao longo de anos, somado a outros problemas, como por exemplo, exposição ao ruído, um diabetes descontrolado, infecções às vezes pontuais, pequenas, que vão desgastando cada vez mais o aparelho auditivo, nosso órgão auditivo, elas podem levar a uma degeneração da audição. E aí as pessoas com mais primaveras, né, as pessoas mais sênior, experientes, elas tendem a ter esse desgaste auditivo e tendem a ter sintomas mais proeminentes do que pessoas mais jovens, simplesmente pelo fato da idade, do desgaste. Assim, tá bom? Então são pessoas também que têm que ficar de olho. Se está aumentando muito o volume da TV, se está toda hora perguntando o quê? Repete. Se está tendo muita dificuldade para ouvir ambiente ruidoso, né, que é um dos primeiros sinais da perda auditiva precoce, que a gente começa perdendo a audição na idade mais avançada para tons mais agudos. O primeiro sintoma é está tendo algum barulho, está num bar, está no restaurante, e você está tendo dificuldade para se comunicar com a pessoa que está do seu lado, à sua frente, é um grande sinal de perda auditiva em estágios iniciais que pode ser abordada precocemente. Olha só que interessante. O senhor falou agora do colesterol, doenças crônicas, colesterol, diabetes, podem influenciar na audição, doutor? Sim. Olha só. A cóclea, né, nosso órgão auditivo principal, né? Mostra pra gente aí, doutor. Você trouxe aí um exemplo. Eu trouxe até um modelo aqui, não sei se vai dar pra ver. Legal, dá pra ver. Mas nosso aparelho auditivo envolve a captação do som através do conduto auditivo, o pavilhão auditivo, que vai direcionar o som para o tímpano, que vai vibrar as estruturas ósseas aqui dentro, os ossículos, né? Martelo, bigorna, estribo. A gente já deve ter ouvido falar isso no ensino fundamental, ensino médio. Obrigatoriamente no ensino médico também. E a parte mais sensível, a parte neurosensorial, que é o labirinto ósseo, a cóclea, que vai transformar essa onda mecânica em um impulso bioelétrico para a via auditiva central, que é o nervo auditivo. Então, em qualquer ponto aqui, a gente pode ter algum problema que pode causar algum problema de audição. Se for um problema do tímpano para frente, né, dos ossículos para frente, é um problema de condução do som. Se for um problema aqui da cóclea, dos órgãos, é um problema neurosensorial, que são os problemas mais sensíveis, né? Então, pode ocorrer problema em qualquer lugar desse aqui. Olha só. E a abordagem vai ser diferente de acordo com o tipo de perda, né? Com certeza. Doutor, a gente vai ver o relato de uma criadora de conteúdo. O vídeo dela viralizou nas redes sociais. Ela relata que ela perdeu parte da audição depois de uma gripe. Vamos ver o que ela falou e vamos entender se isso é possível ou não. Diz aí, o nome dela é Isabela. Quando eu tinha 15 anos de idade, isso já faz um bom tempo, eu tive uma gripe. Foi dia 4 de janeiro, nunca me esqueço. Eu tive uma gripe com coriza, congestão nasal, tava bem complicado. E como eu sou muito alérgica, sempre tive muita rinite, eu tinha mania de fazer pressão para desentupir meu nariz, sabe? Eu sei que você faz. Depois de uns 4 dias, mais ou menos, com essa queixa, com muito zumbido, muita tontura, eu decidi procurar então um especialista. O especialista olhou o canal auditivo e falou pra mim, olha, aparentemente o que eu consigo enxergar aqui é que a secreção que geralmente, quando a gente tem coriza, né, dos seios nasais ficam aqui, ela foi pro ouvido. Todas as fonoaudiólogas que eu fazia o exame, elas paravam o exame e falavam, cara, você realmente não está escutando? Porque foi uma perda muito grave.
Tudo isso por conta de uma pressão no nariz. E o meu diagnóstico ficou como perda auditiva súbita e idiopática. Não se sabe ao certo a causa. Doutor, tô preocupada depois desse relato. Explica pra gente se isso é realmente possível e como é que funciona. É muito importante o relato da Isabela. O que ela teve foi uma perda auditiva súbita, que é uma das coisas que eu até queria falar também, que é muito importante para a conscientização, que é um dos principais tipos de perda auditiva que deve ser abordado o mais imediatamente possível. É um tipo de perda que, de repente, né, você perde a audição. Mas, geralmente o relato é, o paciente acordou com uma perda auditiva, acordou surdo. Algumas das vezes pode ser coisa simples, tipo cera, mas tem que procurar auxílio médico assim, no dia, se possível. O otorrino vai fazer uma avaliação para fazer provavelmente uma audiometria e ver o tipo de perda. Porque se for detectado esse tipo de perda, que é a perda auditiva súbita, que é uma perda que lesiona as estruturas internas, que eu acabei de mostrar, não se sabe geralmente ao certo. É difícil de você estabelecer um diagnóstico. Ah, é vírus. Ah, é um infarto. Ah, foi um problema vascular. A gente não fica perdendo tempo com isso e já começa o tratamento quanto antes. A perda auditiva súbita, na maioria das vezes, são sequelas de uma infecção viral, mas às vezes é subdiagnosticado, não é possível encontrar esse diagnóstico. O importante é diagnosticar o quanto antes, procurar auxílio médico imediato, porque quanto antes você trata, melhores as expectativas de recuperação. Inclusive eu tive ano passado uma perda súbita. É mesmo? Eu, sendo otorrino, fiz meu diagnóstico com poucas horas. Rapidamente. E comecei o tratamento e melhorei. Olha só. Tem muita gente que relata também no pós-Covid, que perdeu tantos por cento da audição depois da Covid, mas como uma sequela. Como uma sequela. Inclusive, o Covid teve duas grandes sequelas neurológicas, né? Sequela olfatória e sequelas auditivas também, por lesão do órgão-alvo, lesão neurosensorial, lesão do nervo e lesão coclear. Olha só. Acho importante a gente falar aqui, trazer para essa nossa conversa, doutor, que o SUS disponibiliza aparelhos auditivos. Tem muita gente que está em casa que não sabe disso. E que às vezes está ali sofrendo e não pode pagar, né, em particular, realmente o valor, um valor mais significativo. Como é que funciona? O que esse paciente tem que fazer? Qual que é o caminho que ele tem que percorrer para ele chegar até esse aparelho? Vamos lá, o SUS, sim, ele disponibiliza, vamos dividir em dois tipos de aparelhos auditivos. Os aparelhos auditivos que são implantáveis de maneira cirúrgica, que são o implante coclear e as próteses ósseo-integradas, que são para casos bem mais específicos, que tem que ser diagnosticado, acompanhado por um médico otorrinolaringologista. No SUS ele é feito através do centro de referência, que aqui no caso é o Hospital Universitário, da UFES. Feito por ótimos profissionais e com resultados muito bons quando muito bem indicado. Por exemplo, uma criança que nasce às vezes surda, de uma maneira congênita ou genética, né? Ela, diagnosticada precocemente, fazendo um implante coclear através do SUS, faz uma reabilitação normal, como se nunca tivesse tido um problema auditivo na vida. Vai usar uma prótese externa, mas vai viver uma vida normal. Existem os outros aparelhos, que são aparelhos que você veste, como se fosse um fone de ouvido. Eu vi na TV ali que apareceram dois tipos, um grandão, que geralmente é o terror do pessoal. O pessoal esse tem aí, vergonha. Provavelmente, né? Esse é mais incomum. Hoje em dia as tecnologias reduziram muito o tamanho dele. Tá mais... Isso aí, tá mais discreto com a qualidade sonora maravilhosa. Precisa também, como é que você faz para adquirir um aparelho desse pelo SUS? Número 1, dar entrada pela unidade básica de saúde, conversar com o seu médico de referência, que ele vai te encaminhar para o especialista seguindo o fluxo do SUS. Perfeito. E daí o especialista vai solicitar exames específicos, geralmente uma audiometria, quiçá algum outro, para depois te encaminhar por CREFES, que é o Centro Regional de Reabilitação Física, que distribui, dentre órteses, próteses auditivas também. Em Vila Velha, por exemplo, fica ali na Praia da Costa, perto da casa do governador, né? Não dá para chegar direto, você precisa de um encaminhamento, seguir o fluxo do SUS. Mas sim, consegue. Mas isso é informação importante demais para quem está assistindo a gente. Doutor, obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista. A gente conversou com o doutor Rodolfo Bissoli, que é médico otorrinolaringologista, com dicas valiosas para a gente e alertas que valem aí para a vida inteira. Doutor, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Tchau.